Marcos Sadoc está com a gente na ponta da linha. Ontem ele já trazia informação de um jovem dos 4 desaparecidos identificado. Hoje ele está novamente no Instituto Médico Legal para possibilidade de identificação de outros corpos que foram encontrados pela polícia, né, Sadoc? Bom dia para você. Isso, Agatha. Bom dia para você, Pinho, Rodolfo, todo mundo que está acompanhando a primeira edição. Ainda há 3 desaparecidos. O jovem Jonto Matheus, de 21 anos, foi reconhecido pela família. Então, o que aconteceu hoje aqui já no IML de Nova Iguaçu, Rodolfo? Já houve a entrada no IML dos pais de um desses jovens, o Jonathan. Então, o pai do Jonathan saiu há pouco, conversou com a gente. Não é o Jonathan Aleph Gomes, o corpo foi encontrado ontem no Rio, mesmo Rio Capenga, onde Matheus foi achado. Isso porque quase todos eles têm tatuagem, o Jonathan tem uma tatuagem e que não são as tatuagens que estão nesse corpo. Portanto, os pais do Jonathan já deixaram aqui o IML. Já os familiares do Douglas e do Adriel estão nesse momento fazendo ali a tentativa, tentando fazer esse reconhecimento desse corpo que foi encontrado. Já falo com vocês, né, depois de conversar aqui com alguns peritos, de que o estado desses corpos encontrados é muito difícil de identificar, mas eles estão conseguindo pela tatuagem algumas que são ainda possíveis de serem vistas. Então a Polícia Civil segue fazendo buscas com o Corpo de Bombeiros, porque ainda há 2 corpos desaparecidos. Ontem até houve uma informação, o chamado do Corpo de Bombeiros ontem, por volta do 12h30, Rodolfo, dava conta de 2 corpos no Rio, mais 2 corpos. Mas quando os bombeiros chegaram, foram até atacados pela milícia, houve tiroteio lá na região bem rural de Nova Iguaçu. Eles conseguiram retirar e encontraram de fato um corpo. Então a gente vai seguir acompanhando. Se for um desses jovens, essa informação deve chegar nas próximas horas. Em paralelo, continua uma investigação muito intensa, né, Agatha, em relação a essa milícia. E ontem, um importante veículo, um golpe, mais um desses que a polícia vem fazendo. E nesse caso, a gente sempre tem desmembrado, né, a parte dos meninos, dos jovens desaparecidos com a DH, Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, mas a Draco já vinha investigando a milícia do Tandera, o bonde do Tandera, muito antes. Eles acabam se encontrando esses inquéritos porque é a milícia suspeita. O próprio Delcinho, morto no último sábado, é apontado como o mandante dessa execução. E aí ontem encontraram um veículo importante, né, Agatha? E, Sadoc, uma pergunta em relação a esse caveirão que foi encontrado. Ele foi roubado ou não? Porque, pelo menos, é a primeira vez que a gente noticia um caveirão por parte dos criminosos encontrado, né? Pois é, vamos chamar então os ouvintes para a live. Quem puder vai lá para acompanhar foi chamado pela própria polícia de blindado o caveirão. As imagens, a cor lembra do carro forte, lembra aquele carro forte que a gente vê na rua transportando dinheiro, amarelo com azul, mas é de fato um blindado. O que a polícia está investigando então, Agatha? Que é a sua pergunta. Se esse carro forte ele foi roubado ou se era um carro forte comercial que foi ali repassado aos milicianos. Então, isso está sendo investigado, a origem dele, mas já se sabe. O que acontece? A polícia já tinha informação de que esse blindado existia, que nem aquelas viaturas clonadas que eles usavam para circular. Só que chegar até elas é muito difícil. Só que no sábado, a gente falou isso aqui ontem, Rodolfo, os celulares foram apreendidos. Então, muita coisa avançou nos últimos 3 dias em relação a essa milícia. Celulares com 02 da milícia foram apreendidos. Então, ontem eles tiveram a informação da localização exata desse blindado e foram imediatamente, os investigadores até esse ponto conseguiram recuperar esse veículo que estava com uma lona. Ele ficava se locomovendo de locais para onde ele passava ali, ficava baseado para não ser apreendido, mas ontem eles conseguiram fazer essa apreensão. Então agora tem investigação para saber qual é a origem e se vai ser possível ele ser, por exemplo, utilizado pelas forças de segurança. E tem uma perícia que vai ser feita hoje, aquela perícia completa dentro do veículo, para ver se há impressões digitais, algo parecido. Agora, ele está apreendido na cidade da polícia, a gente está indo para lá já também. Para que era utilizado esse caveirão da milícia e como eles conseguiam circular com isso sem separados ali na rua por forças de segurança? Porque não tem, por exemplo... Mas tinha placa e tudo. Mas não tem identificação, por exemplo, carro forte, não tem ali o nome da empresa estampado, telefone, etc. Ele está envelopado como se fosse aquele carro forte, azul, com uma faixa amarela, bem tradicional até, mas não tem nada escrito nele. Então, 2 perguntas. Para que a utilização desse caveirão por essa milícia? Ele realmente era utilizado na rua para alguma coisa? E como que eles conseguiam circular sem ser incomodados? Porque a viatura clonada, beleza. Ela está clonada ali igualzinho a viatura da Polícia Civil. Então, seria até estranho ver batida abordando ali uma viatura da Polícia Civil. Mas esse carro forte é diferente, né? Apesar da forma como ele está envelopado.
A sua primeira pergunta eu já tenho a resposta. A segunda eu vou checar lá com o delegado e vou poder te dizer mais tarde também, vendo pessoalmente qual é a situação dele, porque a gente tem algumas imagens produzidas pelos próprios agentes. A primeira resposta, eles usavam para invadir comunidades, há uma guerra por territórios desde a morte do Eco em junho passado, então eles usavam esses blindados, ou pelo menos um blindado apreendido, para invadir comunidade, para fazer as operações deles, para transportar esses milicianos, para tentarem passar sem serem percebidos, mas também para ostentar, a gente vê isso. A própria polícia também fala sobre essa ostentação. Então, ele servia também para dar uma circulada nessas localidades para ostentar o poder dessa milícia. Já em relação a como circulava, a gente não sabe se passava batido pelas cores, se alguém percebia que não tinha uma ligação ali com uma empresa específica de transporte de valores, por exemplo, mas isso a gente vai marcar, já conversar com os delegados responsáveis já para ter detalhes também sobre isso, que eles podem falar, né, porque é muito recente. De fato, onde estava esse blindado e como ele era utilizado, foi tudo muito rápido para evitar também que os próprios milicianos mudassem ele de lugar. Boa. Olha, quando a gente acha que já viu de tudo no Rio de Janeiro, você se surpreende com uma dessa. E olha que a gente já viu de um monte de coisa, né? Sadoc toda hora traz aí uma novidade do crime organizado do Rio de Janeiro, mas os caras terem a audácia de comprar um carro, pegar um carro forte, desviar, isso vai ser ainda investigado de como que esse carro forte foi para lá e virou realmente um veículo caveirão da milícia para se proteger, para invadir, para poder ameaçar morador, né? Demonstrar força. Realmente a gente fica cada dia mais abismado. Agora, a polícia investigou, chegou, apreendeu, tirou de lá, e é o que tem que fazer em eventuais outras apurações que levem a um movimento como esse. Porque, veja, uma vez, eu ganhei um caveirão. Ele tem um caveirão lá na minha sala, né? Eu recebi da Polícia Militar uma vez. E eles me entregaram um caveirão. Aí tá lá na minha sala o caveirão. Aí uma vez uma pessoa, um político, enfim, que é mais de esquerda, ele entrou na minha sala e ele demonstrou assim como se fosse uma surpresa ao entrar na minha sala, e meio abismado tal, falou, pô, como assim você tem um caveirão na sala e tal? Porque o caveirão, em alguns momentos e para algumas pessoas, passou a ser ou a representar como se fosse um veículo da violência, né? Ou de, muitas vezes, ataques, eventualmente operações também que são equivocadas da polícia. O que eu respondi para ele, e o que eu sempre digo o caveirão, ele foi criado por si só para ser um veículo de proteção aos policiais nas operações que eles entram em desvantagem, em muita desvantagem no Rio. Entra no Alemão, por exemplo, como eu várias operações acompanhei, onde os caras estão lá em cima, armados até os dentes, às vezes com armas mais potentes do que da polícia, porque às vezes eles estão com ponto .30, ponto .50, não são armas utilizadas pelos policiais. Eles estão protegidos em casamatas, por exemplo, né, com barreiras de concreto em que eles fazem só um furinho para botar arma. Você tem barricadas em várias ruas, e aí eles têm que parar em barricadas para retirar, também submetendo muitas vezes ao risco de serem atingidos, como um policial foi quando estava fazendo isso na entrada no Jacarezinho. Enfim, ele conhece menos aquele terreno do que os traficantes que vivem e moram ali, então ele está totalmente em desvantagem. O que foi o caveirão? É um veículo blindado, protegido, para que eles possam entrar tomando tiro, mas sem estar com o peito ali, com a cabeça, com o braço, com a perna, e enfrentando aquilo, chegar em determinadas situações de combate, tá? Aprove ou não você, enfim, o modus operandi, de operações, etc. do Rio de Janeiro, mas a criação, o conceito é esse. Se alguém pega o caveirão e se utiliza de maneira equivocada do caveirão para fazer ataques, para matar eventualmente inocente, para sair atirando a esmo, etc, etc., aí é um erro na operação de quem pegou e operou. Agora, em tese, em conceito, o caveirão, ele é um veículo para proteger o policial. Como o próprio helicóptero também blindado, que virou o caveirão do ar. Inclusive que passou a ser falado, discutido e foi comprado depois daquela derrubada, daquela queda de um helicóptero no Morro dos Macacos, pelo aquele bando daquele FB matando policiais militares. Vocês vão lembrar daquela cena trágica. Então, quando você passa a ver um caveirão que foi criado como conceito para proteger os policiais e tem que ser dessa maneira,
aí pro outro lado, seja ele miliciano, traficante ou o que for, você fala assim, meu Deus do céu. Aí o caveirão, que eventualmente pode ter sido usado de uma maneira equivocada, ele passa a ser completamente usado para um fim ruim, de uma maneira ruim. E, inclusive, tirar do policial uma das poucas vantagens que ele passou a ter com o caveirão. Já que ele tem todas as outras desvantagens, ele tinha uma só que atenuava um pouco isso. Se o outro lado passa a ter caveirão também, é brincadeira. Aí você anulou, né, como o Boechat dizia, Duque na mesma linha, aí você anulou, você deu pro cara caveirão, permitiu que ele tenha caveirão, opa, essa que era a minha única vantagem aqui numa hora de uma entrada, o cara também igualou, como é que pode? Então, a polícia está correta em fazer essa operação, em aprender, em verificar, inclusive em investigar para saber, alguém repassou de maneira ilegal, alguém facilitou isso, alguma empresa, por exemplo, que teve autorização do Exército, etc., para ter um transporte de valor, né, para ter um carro forte, depois não controlou isso ou repassou isso para milicianos e alguém precisa responder, enfim, é tudo isso que precisa ser apurado a partir de agora pela Polícia Civil com essa apreensão de um caveirão numa comunidade dominada por milícia.